Glórias seja dado o nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória seja ao Senhor. A palavra que Deus me deu hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, e o versículo 11, que sobre o título está A Viúva de Naim. Todos conhecem a história, todos conhecem a palavra de Deus sobre a viúva de Naim. Viúva se fala de perca, viúva se fala de o esposo morreu, uma pessoa que estava junto e não está mais junto mais, então se torna viúva. E viúva, dentro da palavra, antigamente, viúva era aquela que, quando ela era viúva, ela pobre, e por ser pobre, ela era atendida pelos apóstolos, pelos aqueles que faziam a obra de Jesus Cristo. Mas observam que antes de chegar até a viúva, a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, vai falar de um centurião, vai falar de um chefe que vai ter seu criado, seu servo. A palavra de Deus vai dizer que estava enfermo. Mas a palavra que eu li foi no livro no versículo 7, versículo 11, que eu falei sobre a viúva de Naim. Mas a palavra se observa que Jesus, ele não muda percurso. Jesus, quando ele vem andando, o milagre vai acontecendo. Pegou aí? Quando Jesus ele vai andando sobre a cidade de Naim, sobre a cidade que ele estava, vai acontecendo o milagre. Então vai sendo escrito. A palavra de Deus é mistério, meu amigo. A palavra de Deus e a palavra do Senhor. Observa que Jesus, quando ele fala dentro da igreja, ele fala com todos, da maneira dele, da maneira dele, do jeito que ele quer falar. E Jesus é o mesmo, ele não mudou. Observa que o centurião de Cafarnaum, ele tem um servo que servia a ele, e ele achou que ele não tinha o direito de ir até Jesus, porque ele não era digno de estar perto de Jesus. E ele não estando digno perto de Jesus, ele diz: Senhor, eu não sou digno nem chegar próximo de ti, mas me dá uma palavra. E aí Jesus queria ir para a casa dele, ele diz: não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Não, mas me diga só uma palavra, que assim será. Então Jesus olhou e se maravilhou, porque nunca viu tanta fé como ele viu em Cafarnaum, em Jerusalém, sobre aquele homem, aquele centurião, o chefe da guarda, que por uma palavra, ele dizendo: eu mando meu servo para ir, ele diz que vai, e o outro eu mando para voltar, ele volta. Ele está dizendo que o cara fazia o que ele queria. E assim ele viu que ele falou: eu tenho autoridade sobre ele. E ele percebeu também que ele estava falando com aquele que é o autor da vida, aquele que tem autoridade, aquele que pode, porque aonde Jesus estava, algo acontecia. Aonde Jesus estava, o povo se reunia, o povo estava próximo de Jesus para ver os milagres, o povo estava perto de Jesus, porque algo acontecia, e porque acontecia. Então esse centurião estava com seu servo doente, enfermo, então ele foi próximo de Jesus, ele falou: eu tenho autoridade para dizer isso, mas a autoridade que eu tenho é para dizer para o homem quando o homem está forte, não autoridade para dizer para o homem que está acamado, o homem que está enfermo, o homem que está doente se levantar, não, mas o Senhor tem a palavra. Então eu vim até o Senhor para que o Senhor me desse a palavra, e a palavra que o Senhor me der, assim será. Você entende? Você compreende? Um centurião, irmão, um centurião, um chefe, creio na palavra de Deus, e crente dentro da casa de Deus não creio na palavra de Deus. Crente na casa de Deus, mas não crê no Deus do impossível, do Deus que pode, do Deus que é e um Deus que faz. Tem crente dentro da casa de Deus que não crê na palavra de Deus. E esse homem aqui, ele foi de encontro dizendo: eu posso dar autoridade, eu tenho autoridade sobre eles, mas eu não posso... que ele está enfermo, ele está em cama, ele está marimudo, eu não posso levantar ele ali, mas o Senhor pode. Ele foi de encontro com Jesus, porque Jesus, aonde estava, algo acontecia, aonde Jesus estava, cura, milagre acontecia. Então ele já sabia da fama de Jesus, a fama recorria por causa dos milagres de Jesus. Ei, observa, olha para cá, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero te dizer que Jesus ainda é o mesmo, ele não mudou, ele ainda continua
fazendo milagre, ele ainda continua, ele é o mesmo, ele é aquele que diz em uma palavra só e algo acontece no mundo espiritual, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Observa que Jesus vai olhar para esse homem e vai dizer: nunca vi tanta fé em Israel como eu vejo nesse homem. E diz: assim será, vá em paz. E a Bíblia diz que quando esse homem voltou, o seu criado estava de pé novamente, estava sarado novamente. Aí Jesus vai andar, Jesus vai percorrer a cidade, vai correr a notícia, e a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que nunca chega tarde, mas Jesus, observa, pega isso, irmão, Jesus é aquele que nunca chega tarde, Jesus é aquele que a Bíblia diz que ele vai além da medicina, você compreende? Jesus é aquele que tem a palavra, Jesus é aquele que está com toda a autoridade no nome de Jesus Cristo, Jesus é aquele que o povo estava cercando ele, o povo estava cercando ele por causa de quê? Por causa dos milagres, por causa, outros seguem Jesus por causa que ele tem a palavra da vida, outros seguem por causa de milagre, mas observa que as pessoas estão ao redor de Jesus e tem certeza que vai acontecer algo, porque Jesus onde estava, Jesus é onde estava, a multidão ia de encontro com ele, mas aqui observa, ele vai entrar na cidade de Naim, e uma cidade que ele vai entrar, a Bíblia vai dizer que é uma viúva, e se ela é viúva, é porque ela já enterrou seu marido, e se ela é viúva, é porque ela tinha um esposo, ela enterrou seu esposo, ela conhecia o caminho, ela conhecia o percurso. Então a palavra de Deus vai dizer que ela está ali para ir novamente enterrar mais um da tua casa, e agora quem é essa que ela vai enterrar? O seu próprio filho. A Bíblia vai dizer que viúva dentro da palavra de Deus é sinônimo de pobreza, é aquela moça que era necessitada, e os apóstolos recorriam às viúvas. O Senhor disse sobre isso, e tem pessoas que não querem abençoar, tem pessoas que dizem que está fazendo a obra de Deus, mas a obra de Deus sem recorrer àqueles que necessitam dentro da casa de Deus, aqueles que estão contigo, os necessitados que precisam da palavra de Deus. E tem outras pessoas que olham e dizem assim, nem observam, e muitas vezes só olha para si mesmo, mas não entende a obra de Deus. A obra de Deus, irmão, a casa de Deus, a casa do Senhor. Por isso que o Senhor diz, recorrer aos necessitados, as viúvas, os órfãos, aqueles que necessitam da palavra de Deus. Observa que a viúva ia pelo mesmo percurso, e uma multidão acompanhando ela para enterrar o seu filho. Observa que essa viúva, ela vai enterrar o seu filho, o único que ela tinha. A Bíblia não vai dizer que ela tinha outro filho, não, vai dizer que ela ia enterrar o seu filho, a viúva de Naim. Observa que é o mesmo caminho, se ela era viúva é porque ela perdeu o seu esposo. Então ela conhece o caminho, ela conhece a trajetória do cemitério. Quantas pessoas que estão com seu sonho sendo levado pelo mesmo caminho, indo pelo mesmo caminho, mas eu tenho uma palavra de Deus. Jesus, ele não chega tarde, Jesus, ele não chega na hora que você quer, não. Jesus não chega na maneira que muitos vão pensar, porque o povo que estava com essa viúva, muitos que estavam ao redor dela, poderia ter gostado dela, mas muitos estavam também para curiosidade, para olhar no enterro, ou para olhar para dizer, vamos lá ver, dar uma olhada na cara do morto. E outros podem até ser amigo, outros podem até não ser amigo, mas só para olhar mesmo, que está tendo certeza que está enterrando mesmo. Tem pessoas desse jeito, irmão. Tem pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, e a Bíblia vai dizer que o povo chorava, ela chorava também, o povo chorava junto com ela, mas não poderia fazer nada, não poderia trazer vida novamente. Então ela estava indo pelo caminho de Naim, estava indo enterrar o seu filho, estava chorando, pranteosa em choro, em lágrima, e o povo estava indo junto com ela. Até quem gostava dela e quem não gostava dela, e quem não gostava do filho dela que estava sendo enterrado, mas ia acompanhando o enterro para enterrar esse. Eu imagino a notícia correndo no meio do caminho, aquele que ia enterrar ele, que estava lá, que é o coveiro, que estava aguardando para enterrar. Imagina um alvoroço. Porque aí vem o Nazareno, vem Jesus no meio do caminho. E Jesus, ele já tinha dado uma palavra, e a palavra que ele tinha dado lá, o centurião curou, e no meio do percurso, ele vai pelo percurso, andando pelo caminho de Naim, e pelo caminho de Naim ele vai encontrar com essa viúva. Observa que ele vai parar e vai dizer para a mulher, não chora. Como é que não chora, sendo que a mulher
estava com teu filho morto, mas era aquele que tinha o poder de ressuscitar e aquele que tem o poder de trazer novamente a vida. Esse Jesus é o mesmo, ele não mudou. Observa que ele vai dizer, não chora. E a palavra vai dizer que ele vai tocar no esquife, e tocando no esquife, a Bíblia vai dizer que o morto vai se levantar, ele vai dizer, levanta-te, e vai começar a falar. Imagina o medo desse pessoal que estava ao redor, o alvoroço dessas pessoas, vivendo uma pessoa ressuscitar e um já para ser enterrada. Ei, pega essa, o diabo achou que ia enterrar, o diabo achou que ia acabar com teus planos, com teus projetos, com aquilo que você sonhou, com aquilo, e dizendo, e mais um que eu vou enterrar, é mais um que já estou na beira do caminho. Mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que vai de encontro aonde ninguém vai, aonde que ninguém pode ressuscitar. Jesus é o mesmo e ele faz milagre ainda, ele é o mesmo ainda, ele não mudou. O homem muda, mas ele não muda. Observa que Jesus, quando ele vai de encontro com o percurso desse povo, Jesus muda a história da viúva, dizendo para ela, não chora, mulher. Tem sonhos de pessoas que estão mortos, tem sonhos de pessoas que acabaram, tem sonhos de pessoas que estão ao nosso redor só olhando para ver a nossa derrota, e pessoas prontas para jogar terra, para acabar com o sonho. Porque nem todos ali que estavam para enterrar esse rapaz era amigo desse rapaz, estava ali pronto para dar a notícia, para saber que morreu mesmo. Mas aí o percurso muda, a história muda, dizendo, trouxe ressurreição aquele que foi de encontro com ele, o Nazareno, foi de encontro com a viúva, e a viúva novamente volta a sorrir. Observa que uma mãe que vai enterrar um filho, uma mãe que vai pelo mesmo caminho de cemitério, e quando ela vai de encontro para enterrar o seu filho, Jesus vai de encontro com ela. Eu quero te dizer que Jesus vai de encontro com pessoas que o sonho está indo para o cemitério, está indo, parece que não vai acontecer nada, parece que vai acabar. Eu quero te dizer que Jesus vai de encontro contigo, mulher, está dizendo para ti, não chora. Quero te dizer que Jesus está indo de encontro com algo que pareça não tem jeito, acabou, não tem solução, não tem mais vida. Mas eu quero te dizer que o Nazareno, aquele que traz vida, aquele que morreu e ressuscitou, está tudo vivo para todo sempre. Ele ainda é o mesmo, ele ainda ressuscita sonho, ele ainda ressuscita morto. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo, ele não mudou. A Bíblia vai dizer que Jesus vai tocar no morto, o morto vai se levantar, e observa que a história vai parar por aí, mas observa que era uma mãe que era viúva, que um filho que estava sendo enterrado, como seu esposo também ia ser enterrado. Mas imagina o povo voltando para a tua casa, jubilando, uns com... porque tem pessoas, irmão, que estão ao nosso redor, não para nos ajudar, mas tem pessoas também para contar. Lá, você viu lá? Mas eu sabia que ia acontecer isso, mas tem outros não, que vão glorificar com a gente. Tem outras pessoas também que estão ao nosso lado para nos ajudar, mas tem outras pessoas também que estão só para olhar. Como tinha pessoas ali só para olhar. Mas eu quero te dizer, olhando, ou até mesmo olhando para e dizendo acabou, eu quero te dizer que Jesus está tocando em esquife. Eu quero te dizer que Jesus está indo de encontro com pessoas que estavam indo para a morte, está ressuscitando nesse exato momento, nesta manhã. Eu quero te dizer que Jesus está indo de encontro com aquilo que parecia não ter jeito, acabou, não tem solução, e Jesus está dizendo, eu sou a solução, eu estou indo na hora exata, no caminho certo, eu estou indo de encontro com pessoas que acabaram o sonho, pessoas que estavam indo para ser enterrado, mas Jesus é o mesmo, ele não mudou, ele ressuscita vidas ainda. Jesus é o mesmo, Jesus ele não mudou. Creia na palavra de Deus, não importa da maneira que você está, não importa da maneira que você se encontra, não importa do jeito que você está, o importante é que Jesus te conhece. Clama a Ele, porque Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Glórias a Deus, louvado seja Deus.
Você vai contar vitória ainda, você vai cantar cântico novo ainda e dizer que foi o Senhor que fez. Milagre não se explica, é para se viver. Deus vai espantar a multidão. Deus ainda vai fazer sobre a tua vida que pessoas vão dizer não tinha jeito. Só o jeito foi Jesus. Jesus apareceu no meu caminho. Eu não sei como é que foi, mas eu sei que foi Jesus que apareceu no meio do caminho e mudou o percurso, como mudou o percurso de morte para a vida. Eu quero te dizer, querido, que aquilo que parece morte vai ressuscitar novamente. Aquilo que o percurso pareceu pelo mesmo caminho, que estava indo pelo mesmo caminho, vai voltar à vida novamente. Você entende? Você compreende? Aquilo que parece que está indo pelo mesmo trilhar, o mesmo caminho da morte, eu quero dizer que esse mesmo caminho que estava indo é o mesmo caminho que vai voltar, jubilando com alegria e na mão da sua mãe ainda, para dizer que a glória, a honra e o poder, a majestade é dada a Deus, querido. Ele não mudou, ele é o mesmo, ele é especialista em levantar pessoas, ele é especialista em fazer milagre, ele é especialista em ressurreição, pois ele ressuscitou no terceiro dia, ele é especialista em fazer tudo novamente. Ele é o mesmo, ele não mudou. Glorifique a Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém?